Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no quadro Professor Wilson Humanidades. Hoje nós vamos falar sobre transportes. Mas primeiro, roda a vinheta! Olá, estudante! Vamos falar hoje de uma coisa muito importante. O quê? Transportes. Mas não é simples? Vamos ver que não é tão simples assim. Observem, para as grandes distâncias, mas o que é uma grande distância? Pensa, 50 quilômetros é uma pequena distância. Então, transportes de carga, de passageiros, interessantíssimo, via rodovia. Só que para grandes distâncias, o quanto mais tivermos gastos com combustíveis, principalmente combustíveis fósseis, vai encarecendo o produto transportado. Então, quando você observa grandes distâncias, nós temos alguns transportes bem interessantes. Por exemplo, marítimo. Grande parte daquilo que se desloca no globo através dos oceanos. Oceano Atlântico, do Índico e principalmente do Pacífico. Grande parte da industrialização acontece na bacia do Pacífico. Então tem um trânsito muito grande com imensas embarcações, os navios cargueiros. Então o transporte marítimo, muito importante para grandes distâncias. Mas em terra, nós temos o chamado hidroviário, ou seja, aproveitar a navegabilidade dos rios ou da condição que ele se transforme navegável. De verdade, é o caso aqui do rio Paraná e do rio Tietê. A hidrovia Paraná-Tietê. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa hidrovia. Ainda nós temos o transporte ferroviário, através dos trilhos dos trens, também se transporta bastante cargas com as ferrovias. O transporte aéreo, aviões de carga, e o dutoviário, o transporte através de dutos, que nós podemos transportar gás, podemos transportar petróleo e até álcool. É por isso que chama-se álcooduto, gasoduto, oleoduto, ok? Mas aqui eu deixei em destaque algo bem interessante. Então vamos analisar. O rio Paraná e o rio Tietê são rios de planalto. Para que eles pudessem se transformar navegáveis, foram construídas nas hidrelétricas as chamadas eclusas e aprofundar a calha dos rios, principalmente do rio Tietê, para que ele transforme totalmente navegável. Totalmente? Não. A navegabilidade acontece aqui, exatamente no rio Paraná e no rio Tietê até chegar a Pederneiras, onde tem um porto chamado intermodal. O que significa? Daqui as grandes barcaças param e, através da ferrovia, chega até o Porto de Santos. E grande parte daquilo que é transportado vai para a China e União Europeia. Mas se liga num detalhe importante, principalmente a soja e farelo, que nós chamamos de commodities. Mas por que é tão importante saber disso? Pois bem, lembra que eu já falei em outras aulas com a diminuição das chuvas? O rio Tietê está com um volume d'água muito baixo. E aí temos áreas que as barcaças não conseguem navegar. Então foi interrompido. Veja que importante. Você tem uma produção de soja muito grande na região centro-oeste. Parte é transportado pela hidrovia Paraná-Tietê até o porto intermodal de Pederneiras, só que nós temos aqui um problema com a diminuição das chuvas. O rio ficou raso e essas barcaças não conseguem navegar. E aí você tem um problema seríssimo, porque grande parte dessa soja é exportada aqui. E aí tem que ser por caminhões. E aí o transporte rodoviário de cargas em grandes distâncias começa a aumentar o custo de transporte. E, por consequência, um prejuízo muito grande. Então, vamos recapitular? Hidrovia Paraná-Tietê, porto intermodal de Pederneiras,
ia chegar até o Porto de Santos por ferrovia, ou seja, para grandes distâncias, ok, mas com a diminuição das chuvas, nós temos aqui um problema sério. O professor Wilson Humanidades destacando mais um ponto importante, os transportes e o problema da diminuição das chuvas. Até a próxima, estudante!